Milan oferece zagueiro ao Flamengo. Time terá reforços importantes para os dois jogos no Equador pela Libertadores da América. Vice de futebol Marcos Braz se reúne com Eduardo Paes e colaboradores de campanha à Prefeitura do Rio. E mais, clube tem dívida aumentada em 163 milhões no primeiro semestre e ultrapassa 700 milhões de reais. Após reunião com a Globo, clubes são contra o Flamengo na MP do futebol. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos para os amigos, para a família. Você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve e ajuda a gente a aumentar ainda mais essa nação rubro-negra. Ultrapassamos a marca de 500 mil com um cenário novo e você não pode perder a nossa live de 500 mil. Vai acontecer amanhã, nesta quarta-feira, às 7 da noite, com vários convidados especiais. Você não pode perder. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes sociais. Assiste até o final, vem comigo, porque tem muita informação no vídeo de hoje. Eu já começo falando que o elenco do Flamengo realizou a última atividade, hoje pela manhã, no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, antes do embarque para o Equador. A Batalha do Equador, a primeira contra o Del Valle, no dia 17 de setembro, próxima quinta-feira. O segundo contra o Barcelona de Guayaquil, no dia 22 de setembro. O Flamengo vai ao Equador e fica por lá durante uma semana, treinamento, tudo lá. Agora é hora de virar a chave, Libertadores está de volta. Aliás, a Libertadores volta hoje com vários jogos. Antes que o torcedor me pergunte onde vai passar o jogo do Flamengo, já adianto, não vai passar em nenhuma televisão. No nosso próximo vídeo hoje, vídeo da tarde, vamos informar onde assistir, quem tem aí a transmissão exclusiva do jogo do Mengão contra o Del Valle e um conteúdo muito especial sobre a Libertadores da América. Você não pode perder. E o Domi terá a volta de vários jogadores. Reforços aí para os dois jogos no Equador. O zagueiro Rodrigo Caio, que foi poupado na última derrota diante do Ceará, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, retorna à equipe. Com ele, Felipe Luiz, com desgaste físico, e o uruguaio De Arrascaeta também retornam. E o Bruno Henrique, 100% recuperado do edema ósseo. Inclusive, os jogadores citados participaram ontem no Ninho do Urubu de um jogo treino. O Flamengo principal contra o Flamengo sub-20. O placar terminou em goleada, 6-0 para o Mengão, gols de Gerson, 3 do atacante Pedro, teve hat-trick do Pedro, hein? 1 do Arrascaeta e 1 do Bruno Henrique. E já que eu falei de reforços, retorno de alguns jogadores, eu falo do primeiro desfalque que o Flamengo terá na Libertadores. O clube, inclusive, anunciou ontem, através de uma nota, que o goleiro Diego Alves, depois de testar positivo há 10 dias atrás, ele não está recuperado da lesão no ombro. Por isso, vai desfalcar o Flamengo nesses dois jogos aí no Equador contra o Del Valle e também o Barcelona de Guayaquil. O Marcos Braz esteve reunido ontem com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas próximas eleições e o Marcos Braz foi procurado pela reportagem do canal Raflamelo e explicou. Disse que foi um encontro informal e que atendeu os colaboradores de campanha de Eduardo Paes para tirar fotos. Todo mundo sabe que o Marcos Braz é filiado e o PL pretende lançar a sua candidatura a vereador do Rio de Janeiro. O Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo, entrou em contato com o Marcos Braz e o vice de futebol disse que não pretende abandonar o Flamengo. Mesmo se vier candidato a vereador, não vai largar o clube. Pergunto aqui para o torcedor rubro-negro, será que o Marcos Braz, gelo no sangue, vai conseguir conciliar o Flamengo, maior clube aí do mundo, com os interesses, né, da população, do povo aqui do Rio de Janeiro, já que se vier candidato a vereador, terá que se comprometer com o povo. Deixa aqui nos comentários. O Milan ofereceu o zagueiro Léo Duarte ao Flamengo, novamente. A gente trouxe a informação aqui no início de agosto que o Milan tinha oferecido o Léo Duarte, o Flamengo recusou e agora a proposta é diferente. O Milan paga o salário integral
do Léo Duarte para atuar por uma temporada aqui no Flamengo, e o Flamengo fica responsável aí pela bonificação e as premiações para o atleta. O Clube da Gávea recusou de pronto, disse que está bem servido ali no setor defensivo com o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique e o Matheus Tuller. Agradeceu ao Milan, mas recusou essa oferta de empréstimo do zagueiro Léo Duarte. O Milan está oferecendo o Léo Duarte para alguns clubes na Europa. Nenhum clube ficou seduzido, né, com essa oferta de empréstimo, e o Milan está olhando para o mercado sul-americano. O Stefano Pioli, que é treinador do Milan, descartou o Léo Duarte, pelo menos por enquanto, e quer emprestar o atleta para ganhar rodagem. Você, torcedor rubro-negro, se fosse dirigente do Flamengo, tivesse o poder da caneta, aceitaria Léo Duarte de volta? Deixa aqui nos comentários. A gente segue por aqui com uma informação agora preocupante. O Rodrigo Capello, que é jornalista do GE, dos canais Globo, ele é expert em finanças e trouxe aí um balancete, né, de 10 clubes da Série A. E somando o endividamento desses 10 clubes, a dívida aumentou em 800 milhões de reais, totalizando os 10 clubes. E preocupa porque eu vou chegar na parte do Flamengo. Mas antes, o maior endividado é o Cruzeiro, que tem aí uma dívida de 983 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais o Cruzeiro, que está aí na Série B. O Corinthians aparece em segundo. A dívida do Corinthians no primeiro semestre, tá, gente? Antes de janeiro de 2020, a dívida do Corinthians era de 665 milhões de reais. De janeiro até junho, com os efeitos da pandemia, jogo sem torcida, não tem bilheteria, não tem cota de TV, paralisação, ficamos aí 3 meses sem futebol, a dívida do Corinthians aumentou em 237 milhões de reais. Hoje o Corinthians tem uma dívida de 902 milhões de reais. O Flamengo, que tinha uma dívida de 540 milhões de reais, subiu 163 milhões de reais. Isso preocupa e muito alguns torcedores. A dívida do Flamengo hoje é de 703 milhões de reais nesse primeiro semestre de 2020, de janeiro até junho. É claro que muita grana vai entrar ainda, tem aí a venda do Reinier Jesus, tem a venda de outros atletas, e o Flamengo espera equilibrar as finanças até para não preocupar o torcedor rubro-negro. Por que alguns clubes estão contra o Flamengo na MP do futebol? E curiosamente, após uma reunião com a Globo, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, Botafogo desistiram de apoiar a MP do futebol 984, onde o clube mandante é o detentor dos seus direitos. O que chama atenção é que o Flamengo, que é o cabeça da lista, 45 clubes apoiam a MP do futebol. O Flamengo esteve em Brasília num encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao lado do Flamengo, Vasco, na pessoa do seu presidente, o Alexandre Campelo. E o Vasco agora mudou de lado, coisas que acontecem nos bastidores do futebol. Mas a Globo está aí por trás, agindo nos bastidores, e eu vou contar aqui pelo menos 2 historinhas de 2 clubes da Série A. Por que o Botafogo está nas mãos da Globo? A Globo pagou 15 milhões de reais ao Botafogo pela rescisão do Campeonato Carioca e permitiu aí o adiantamento de outros 29 milhões e 600 mil reais contrato do brasileiro. O Botafogo, além de dar a quitação do contrato, é obrigado a se posicionar em favor da Globo em processo aí que a Globo moveu contra a Ferj no Campeonato Carioca 2020. Portanto, o Botafogo está abraçado com a Globo nessa questão. E o Corinthians vendeu o name rights do seu estádio, né? Agora a Hiperafarma é quem controla tudo, e o estádio do Corinthians é chamado agora de Neoquímica Arena. E a Globo fez lá um acordo com o Corinthians, teve uma reunião com o dirigente do Clube Paulista, e agora a Globo, nas suas transmissões, enche a boca para falar estádio Neoquímica Arena. Então é tudo interesse, gente.
Portanto, eu estou trazendo aqui a história de alguns clubes, por que eles são contra o Flamengo na MP do futebol. E eu trago o seguinte, por que a MP do futebol é importantíssima? Não só o Flamengo, mas 45 clubes do futebol brasileiro apoiam essa MP e criaram um site. Você pode, inclusive, acessar futebolmaislivre.com.br. Lá tem o prazo para essa MP ser votada. 29 dias. Se em 29 dias essa medida provisória, o nome já diz, medida provisória, não for votada no Congresso, a MP caduca. Eles pegam a MP e jogam na gaveta. E aí sabe lá quando que vão votar. É uma oportunidade única. Por quê? Eu trago aqui para o torcedor rubro-negro 5 motivos dessa MP. O canal Rafa Melo está fechado com os 45 clubes a favor do futebol, contra a lei da mordaça, o monopólio. O futebol tem que evoluir. O primeiro motivo, pelos contratos vigentes beneficiados, né? O segundo, pelo alinhamento do Brasil às principais ligas do mundo. O terceiro, pelo direito do torcedor assistir aos jogos. O quarto, pela liberdade de todos os clubes. E o quinto, por um futebol brasileiro mais forte. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. E aí, Rodrigo Maia, vamos votar a MP do futebol ou não? Não se esqueça, hein? Quem elege o político é o povo. Então, fica aqui a nossa crítica e o nosso choque, como diz aí o meu parceiro Gustavo Henrique. Bom, para a gente fechar da melhor maneira possível para descontrair, uma rapidinha. O Atlético Mineiro contratou o Thiago Neves. O contrato já estava assinado. Depois, uma repercussão gigante. Torcedores do Galo queimando a camisa, torcida organizada fazendo vídeo nas redes sociais. E aí o Atlético Mineiro viu o tiro que deu no pé e aí tirou tudo. Não, volta tudo, não existe isso, não tem essa de Thiago Neves. Agora você vê, é o cúmulo do absurdo. Um dos maiores absurdos que eu já ouvi no futebol. Thiago Neves, que jogou no Cruzeiro, foi campeão em cima do Galo, tripudiou, zoou, fez de tudo. E o Atlético Mineiro, por um pedido do Sampaoli, quase que contrata o Thiago Neves. Ia dar M, hein? Valeu, galera! Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento eu volto com novas informações do nosso Mengão e um conteúdo fantástico sobre a volta da Libertadores da América, rumo à glória eterna.